Prezados acadêmicos do curso de Administração Pública, eu sou o professor Edmilson e vou me apresentar novamente para vocês. Sou professor há 12 anos na UFVJM, dos cursos de Administração e Administração Pública e também do mestrado profissional em Administração Pública. Eu serei o professor de vocês da nossa unidade curricular de Psicologia Organizacional. E nesta unidade eu vou mostrar aqui para vocês, né, a unidade 1 que eu já comentei com vocês em 2 gravações anteriores. A unidade 1 nós falamos sobre a introdução ao estudo da psicologia organizacional. Agora eu vou falar especificamente para vocês da unidade 2, que é o indivíduo na organização. Essa unidade, meus queridos acadêmicos, é uma unidade extensa também, né, porque ela aborda diversos conceitos. E é uma unidade que eu considero também extremamente importante, porque é uma unidade que vai trabalhar especificamente com a nossa psicologia organizacional ou com a nossa unidade curricular de psicologia organizacional, porque vai falar especificamente de como o indivíduo, né, se vê dentro da organização, né? Então, essa unidade nós iremos começar falando especificamente sobre o que é a motivação, né? Qual que é a definição de motivação, né? O que é motivação? É esse estado interior, né, que conduz uma pessoa a assumir determinados comportamentos. E essa motivação, ela tem 3 dimensões importantes. Quais são essas 3 dimensões que abordam a motivação? Direção, né? Aquele comportamento que eu escolho, né? Uma escolha de comportamento. A intensidade, que nada mais é aquele esforço, né, que eu acabo despendendo, né? Na verdade, esse é o esforço despendido, desculpa, que o termo às vezes enrola a gente, né? Que eu faço para realizar uma tarefa, então aquele esforço para realizar uma tarefa, e a persistência, que nada mais é aquele empenho contínuo. Então, persistência enquanto empenho contínuo, intensidade enquanto aquele esforço para realizar a tarefa, e a direção, que é aquele comportamento que eu escolho para poder realizar determinadas tarefas. Lembre-se que quando nós falamos de psicologia organizacional, o nosso intuito na nossa unidade curricular tem mais a ver com o indivíduo, né, dentro do contexto da organização, e o ponto principal é o trabalho. Então, por isso nós vamos falar muito da palavra tarefa, né, que tem a ver com o trabalho. E dentro desse contexto da motivação, a gente fala um pouquinho do ciclo motivacional, né, que ele começa pela necessidade, passando pela atenção, vontade, comportamento de busca, satisfação e redução dessa tensão. E como o homem é um ser social, também é um homem movido por recompensas sociais, simbólicas, e não apenas econômicas, né? E aí, a partir dessa perspectiva, a gente começa a pensar também na contribuição de alguns autores, como, por exemplo, Maslow, né, como nós chamamos a teoria da motivação de Maslow, né, que a gente chama de hierarquia das necessidades, né? A primeira necessidade fisiológica, né, que a gente chama até de necessidades higiênicas, a necessidade de segurança, a necessidade de social ou de participação, de autoestima ou estima e de realização. 5 necessidades propostas por Maslow, né? E aí, como Maslow chamou isso de teoria das necessidades, então, e chamava de hierarquia das necessidades, ele vê as necessidades básicas manifestam primeiro, depois a necessidade, né, de segurança, depois necessidade social, de estímulo e de autorrealização. Então, eu só passaria a ter uma outra necessidade quando a primeira estivesse satisfeita. Logicamente que não é o único autor que contribuiu com essa ideia da psicologia organizacional ou psicologia dentro das organizações. Temos também a teoria dos 2 fatores de Herzberg, também que é uma teoria que contribuiu muito também, né, para o avanço da psicologia, que ele fala muito dos fatores higiênicos, que são fatores extrínsecos, os fatores motivacionais, que são fatores intrínsecos. Nós falamos aquilo que é motivação, que nada mais é, né, que é aquele
estado interior, né, que motiva a pessoa. Então, a teoria dos 2 fatores de Herzberg também contribuiu muito para a psicologia organizacional, né? Então, você tem aqueles fatores que se relacionam ao ambiente, que são os fatores higiênicos, e aqueles fatores que se relacionam com o interior do indivíduo, que nós chamamos de fatores motivacionais. Mas também temos a contribuição de MacGregor com a sua teoria X e Y, né? Que o homem, primeiro, você tem uma parte que o homem é motivado por incentivos econômicos, que ele é preguiçoso e necessita de controle externo, mas, por outro lado, você tem a teoria Y, lembrando, a teoria X, o homem ele é preguiçoso, necessita de controle, ele é motivado por incentivos econômicos, mas você tem, por outro lado, a teoria Y, que é uma visão mais moderna, onde que o homem, necessariamente, ele trabalha, né, por aquilo que é dele, ele gosta de trabalhar. Então, ele trabalha, ele é capaz, não precisa de controle, ele tem autocontrole, tem autodisciplina, criativo, busca responsabilidade, entre outros elementos, né? Mas também temos a contribuição de McClelland, e o McClelland fala muito da necessidade de realização, de associação, de poder, né? Então, a necessidade de realização é aquela busca pela excelência, né? O desejo de executar tarefas difíceis, lutar pelo sucesso. Mas você tem também a necessidade de associação, o desejo de relacionamento com interpessoais próximos, ser admirado, ser aceito. Então, isso é necessidade de associação e necessidade de poder, que é aquela necessidade de dirigir, de influenciar outras pessoas. Temos também nessa unidade 2 a teoria do fluxo, né? Que é uma teoria que tem como objetivo, né, o estado, né, de grande concentração, né, que você se dedica às tarefas. Então, você tem, para você atingir esse fluxo, você tem que ter objetivos claros, concentração, perda de autopercepção, percepção distorcida do tempo, entre outros elementos aí que nós vamos falar durante o nosso curso. E também nós temos aí a teoria das características das funções de Heckman e Oldham, que é que a gente chama também do significado do trabalho. Então, eles apresentam 5 características do trabalho, que é a variedade, né? Ou seja, quanto é diversificado, né, as competências para esse trabalho, a identidade, né? O trabalho ele é identificável com princípio e fim, o significado, que nada mais é que o impacto do trabalho na vida de outras pessoas. Você tem autonomia, né, que é o nível de independência do planejamento do trabalho, como você organiza o seu trabalho, o feedback, né, que é essa informação clara, e é um que ele chama também, né, que o sucesso, né, depende muito do contexto em que esse indivíduo atua. E aí vem outros conceitos que são importantes para a gente entender a nossa psicologia organizacional. Por exemplo, né, a definição de percepção segundo Robbins, né, que é o que é essa percepção? É o processo no qual os indivíduos organizam e interpretam as suas impressões sensoriais. E que essa percepção tem como característica, né, muito subjetiva, né? Ou seja, o comportamento é influenciado pela nossa percepção, então o nosso comportamento é muito influenciado por aquilo que nós percebemos, né? Há fatores que influenciam também a nossa percepção, né? Como, por exemplo, atitude, motivações, interesses, experiências, né? Expectativas, né? Tudo isso influencia a nossa percepção, né? Por outro lado, também, nós iremos falar especificamente, né, dentro da nossa unidade 2, a teoria Gestalt, né, que tem como figura e fundo, né, a organização, né, organizar a realidade, né, ou seja, você tem a figura, você tem o fundo, né, ou seja, a gente fala muito que as visões de ótica demonstram o que nós percebemos, nem sempre é o que compreendemos.
aquilo que nós percebemos nem sempre é aquilo que nós compreendemos, né? Temos também um momento que nós vamos falar sobre percepção e significado pessoal, né? E também teremos um momento assim que a gente vai falar muito esse processo de aprendizagem de equipe, né? Outros elementos, por exemplo, como a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é a diferença entre o nível de desenvolvimento real e aquilo que você tem como potencial, inclusive nessa discussão, né? Que é o que a gente chama de um modelo. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o modelo cognitivo, né? Que também é um elemento importante. Nós temos dois tipos de modelo, né? O modelo comportamental, que é mais relacionado ao behaviorismo, e modelo cognitivo. O comportamental, qual que é o princípio, né? A aprendizagem é comportamento observável, eu adquiro, né, mecanicamente, né? Mas você tem outros autores que contribuem muito nessa discussão, como Pavlov, Skinner, né? Mas dentro do modelo cognitivo nós temos Vygotsky, né? Que é a teoria histórico-cultural, que a aprendizagem, né, ela é significativa através da nossa interação social. Tudo isso nós vamos estar discutindo aí com vocês durante a nossa unidade 2, né? É uma unidade extensa, mas é uma unidade importante, extremamente importante. A unidade 1 vai ter duas divisões, né? Bloco 1 e bloco 2. A unidade 2, né? Nós vamos fechar aí como sendo o bloco 3 e depois nós vamos falar especificamente da unidade 4, tá bom? Isso é só uma base muito simples que nós vamos falar um pouquinho nessa nossa unidade 2 sobre o indivíduo na organização. Conceitos extremamente relevantes. Eu sou o professor Edmilson e vou estar trabalhando com vocês com a unidade de Psicologia Organizacional. Nos vemos em breve.